O estudo da estrutura dos sólidos cristalinos leva em consideração algumas aproximações que não correspondem à realidade. Essas aproximações são as seguintes: os átomos eles são considerados como sendo esferas rígidas e a gente sabe que isso não é verdade. Primeiro, não temos como dizer se realmente um átomo é uma esfera. Em segundo lugar, o átomo não é rígido. Essas esferas, elas são consideradas como pontos fixos na estrutura do sólido. E nós sabemos que nos sólidos, apesar dos átomos estarem relativamente presos às suas posições, eles têm liberdade de vibrar. Então, eles têm alguma liberdade de movimento. Se nós empacotarmos esferas, nós vamos ter o seguinte: as esferas, elas não vão ocupar 100% do espaço disponível devido ao seu formato. Nós vamos ter espaços preenchidos pelas esferas e teremos espaços vazios entre elas. Nós temos duas possibilidades de empacotamento de esferas, considerando a primeira camada, a camada de baixo de esferas. Nós colocamos a primeira fileira de esferas assim, uma encostadinha na outra. Na hora de colocar a segunda fileira de esferas, nós temos duas possibilidades. As esferas podem se encaixar na depressão entre as esferas, como vocês estão vendo aqui, ou observem só a camada de baixo, as esferas brancas, tá? Não ignorem essa parte dessas esferas cinzas. Ou as esferas podem ser colocadas exatamente uma ao lado da outra, como nesse caso da figura de baixo. Nesse primeiro caso, nós vamos ter um empacotamento compacto, ou seja, o espaço vai ser mais bem ocupado do que nesse caso aqui de baixo. Então aqui nós vamos ter um empacotamento não compacto e aqui um empacotamento compacto. Agora vamos considerar a segunda camada. Quando nós colocarmos a segunda camada de esferas, tá? Vamos chamar a primeira camada de camada A, certo? Vamos considerar agora a camada B, que vai ser a camada de esferas que vamos colocar logo aqui acima. Essas esferas nós temos duas possibilidades de colocá-las. Elas podem ser colocadas exatamente na depressão entre as esferas da camada de baixo, ou seja, assim, ó, nessa depressão que fica entre as esferas, no caso aqui, ó, essa depressão, esse espaço vazio, nós agora vamos chamar de interstícios. Então, as esferas da segunda camada podem ser colocadas sobre os interstícios da primeira camada. Ou elas podem ser colocadas assim, exatamente sobre as esferas da primeira camada, certo? Então, se elas forem colocadas exatamente sobre as esferas da primeira camada, a segunda camada vai ser idêntica à primeira. Então, vamos ter um empacotamento AA. A terceira camada também pode coincidir. Então, vamos ter um empacotamento do tipo A. Ou seja, todas as esferas estão na mesma posição, ok? Fiquem atentos que dessa forma o espaço não vai ser bem ocupado. Então nós não temos um empacotamento compacto. Se nós colocarmos as esferas sobre os interstícios da primeira camada, as esferas da segunda camada, suas posições não vão coincidir com as esferas da primeira camada. Então nós vamos ter um empacotamento AB, certo? Diferente daqui que é AA. As posições aqui são diferentes, então chamamos de AB, ok? Agora vamos considerar a terceira camada de esferas. A terceira camada de esferas, agora nós temos duas possibilidades, considerando apenas agora o empacotamento compacto, tá? Porque aqui nós não temos mais para onde correr. No empacotamento compacto, a terceira de camada de esferas pode ser colocada de forma que coincida com a primeira camada ou de forma que não vai coincidir com essa primeira camada. Vamos ver se a gente consegue enxergar isso aqui. Aqui, ó, observem essa esfera aqui, ó. Ela está rodeada por 6 esferas, ok? Aqui, ó, nesse
hexágono, nós temos 6 esferas também. Então, lá no centro dessas 6 esferas, nós vamos ter uma esfera lá na camada de baixo, ok? Então, essa esfera que foi colocada aqui, ela vai coincidir exatamente com a esfera que está lá na primeira camada, no centro dessas 6 esferas, ok? Então, chamamos esse empacotamento aqui de ABA. É essa situação aqui. Agora vamos observar essa figura aqui, ó. Vamos contar 6 esferas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, ó, 3 aqui e aqui nós temos mais 3 esferas, certo? Onde que vai estar posicionada a esfera do meio? Bem aqui, ó, entre essas 3 esferas pretas aqui da segunda camada. Percebam que a esfera da terceira camada não coincidiu com ela, tá? Então, nós temos um empacotamento desse tipo aqui, ó, ABC, ok? Todos esses 2 empacotamentos aqui são empacotamentos compactos, ou seja, as esferas estão ocupando da melhor forma possível o espaço disponível. E os empacotamentos não compactos? Nós já vimos essa possibilidade aqui, que todas as esferas coincidem, certo? E temos ainda outra possibilidade. Que possibilidade é essa? Percebam aqui, ó, que as esferas da primeira camada estão todas alinhadas, ok? Então, os interstícios aqui serão maiores. As esferas da camada de cima foram colocadas exatamente entre 4 esferas da camada de baixo, certo? Foi colocado sobre um interstício criado entre 4 esferas da camada de baixo. Percebam que aqui as esferas são colocadas sobre um interstício criado entre 3 esferas. Percebem? O empacotamento, porque o empacotamento aqui é bem melhor do que esse, os buracos aqui serão maiores, ok? Então, quando nós colocarmos a terceira camada agora, as esferas vão coincidir com as da primeira camada. Então, vamos ter isso aqui, ó. Se nós pegarmos esse grupo aqui, ó, nós vamos perceber que entre cada camada de 4 esferas, nós vamos ter uma esfera no meio, ok? Então, vai ser um empacotamento do tipo ABA, certo? Mas diferente desse aqui. Esse é um empacotamento ABA compacto. Aqui vai ser um empacotamento ABA, mas que não é compacto. Isso vai ter implicações importantes. Um empacotamento do tipo ABA, que é isso aqui que vocês estão vendo, as esferas da primeira camada coincidem com as esferas da terceira camada, vai resultar numa célula unitária do tipo hexagonal compacta. O que é uma célula unitária? É um grupo de átomos cuja repetição vai organizar o retículo cristalino. Então, o retículo cristalino é o conjunto de todos os átomos de um sólido organizados. E a célula unitária é um grupo de átomos do retículo cristalino cuja repetição vai originar essa estrutura cristalina, certo? A célula unitária é uma figura geométrica, tá? Ela tem que ter faces planas. Então, esse grupo de átomos, certo? Esse grupo de esferas forma essa célula unitária aqui, o empacotamento hexagonal compacto. Já o empacotamento do tipo ABC, percebam que, ó, as esferas da primeira camada não coincidem com as esferas da última camada, vai resultar numa célula unitária cúbica. Só que no centro da face do cubo, a gente vai ter uma esfera. Tá? É isso aqui, é um cubo. Cada esfera dessa, nós temos 8 esferas ocupando os vértices do cubo. E no centro da face, a gente vai ter mais uma esfera. Então, a gente chama essa célula unitária de cúbica de face centrada. Todos os 2 empacotamentos são compactos, mas eles originam células unitárias diferentes. Cada esfera dessa é do mesmo tamanho. Então, para a gente ter uma estrutura cristalina que siga exatamente esse padrão, é preciso que todos os átomos sejam do mesmo tamanho. Então, a gente só vai ter essas células unitárias perfeitas assim
nas estruturas metálicas. Por quê? Porque todos os átomos são iguais. Bom, agora nós vamos explicar o que é fator de empacotamento. O fator de empacotamento é quão eficientemente bem as esferas ou átomos ocupam os espaços do retículo cristalino. Numa estrutura compacta, 74% do espaço vai ser preenchido por átomos e 26% do espaço é livre, ou seja, será formado por interstícios. Já numa estrutura cúbica de corpo centrado, o que é a estrutura cúbica de corpo centrado? Certo? Essa célula unitária aqui. Percebam que é uma célula unitária cúbica e no centro do cubo a gente vai ter uma esfera. Então isso é um cubo de corpo centrado. Tá? Nesse tipo de empacotamento, 68% do espaço vai ser ocupado por átomos e 32% vai estar vazio. Serão os interstícios. Ok? Aqui, cada esfera vai possuir 8 vizinhos, certo? O número de esferas vizinhas a gente agora vai chamar de número de coordenação, ok? Enquanto que aqui, cada esfera vai possuir 12 ou 6 vizinhos. Vamos ver se a gente enxerga isso lá? No empacotamento compacto, essa esfera aqui do meio, ó, vamos olhar aqui que é melhor enxergar. Essa esfera aqui, ela é rodeada por 6 esferas. Ela toca 6 esferas aqui na camada do meio. Mas ela consegue tocar 3 esferas da camada de cima e 3 esferas da camada de baixo. Essa mesma coisa vai ocorrer com todas as esferas do retículo cristalino. Então, nesse tipo de empacotamento compacto, o número de coordenação é 12. Agora vamos falar dos espaços vazios entre as esferas. Num empacotamento compacto, as esferas são colocadas nos espaços ou nos interstícios criados a cada 3 esferas, ok? Então, isso vai criar um interstício que vamos chamar de interstício tetraédrico. O que é um tetraedro? Um tetraedro é uma pirâmide cujas faces são um triângulo. Então, é a figura geométrica gerada por isso aqui, ó. Se nós unirmos os vértices disso aqui, vai formar um triângulo, certo? Então, a pirâmide gerada por esses vértices aqui, ela vai ter 4 faces e cada face dela vai ser um triângulo, por isso, tetraedro. Então, vai ser exatamente esse formato que vai ter os interstícios criados por essas 4 esferas aqui, ok? Mas, quando a gente vai empacotando essas esferas, percebam que vai ter um momento, a cada 3 esferas, que o interstício entre elas vai coincidir. O interstício entre as 3 esferas da camada de cima e as 3 esferas da camada de baixo coincide. Então, isso vai criar um interstício maior. Vamos chamar esse interstício de interstício octaédrico. O que é um octaedro? É a figura geométrica gerada por isso aqui, ó. Cada esfera dessa daqui representa um vértice da figura. Então, se nós unirmos esses vértices, nós vamos ter 2 pirâmides, uma virada para cima e outra virada para baixo, e a base dessa pirâmide vai ser quadrada. Cada face dessa pirâmide vai ser um triângulo. Isso é um octaedro. 8 triângulos encaixados um no outro. Então, num empacotamento compacto, para cada esfera nós vamos ter 2 interstícios tetraédricos e um octaédrico. Guardem essa informação.